Fala galera, Léo Girão aqui, olha, novidades loucas, novidades de hoje, né? Importantíssimo. Falta só jogar a última pá de areia, é verdade. O Lion tenta sobreviver. Olha, lá na Arena MRV, desde que foi lançada, 2 jogos, Fortaleza, uma derrota, um empate. A missão não é nada fácil. Desde que Sampaoli chegou ao Galo, nenhuma derrota dentro da sua casa. A missão não será fácil. Mas eu vou mentir pra vocês não. Eu gosto é assim. Porque quando é a favor do Fortaleza, o Fortaleza vai lá e esse ano foi assim. Ah, o Fortaleza não perde pro São Paulo aqui no Morumbi, fumo. Ah, o Fortaleza não perde pro Vasco, não sei o quê, fumo. Ah, esse ano foi só assim. Então, meus amigos, é bom é assim. Amostradinho, né? Muito difícil nossa meta, tá, galera? Provável, trago pra vocês aqui a provável escalação do Galo, Galão da Massa, tá? Eles têm nada mais, nada menos do que 8 desfalques. 7 desfalques. Fortaleza aqui tem 8. O zagueiro Lianco, o atacante Júnior Santos, o meia Coelho e Caio Maia, todos estão no departamento médico. Eles não têm nenhum suspenso, mas eles têm 3 convocados. Zagueiro Júnior Alonso, zagueiro Ivan Roman e o volante Alan Franco. Todos esses, galera, são titulares, tá? Esses últimos 3 que eu falei. Então são baixos pro Galo. Os que retornam ao Galo, zagueiro Juan Tressoldi, meio atacante Bernard. Provável escalação deles: Everson Saraiva, Juan Tressoldi, Vitor Hugo e Guilherme Arana. Alexander Igor Gomes e Gustavo Scarpa. Um meio bastante ofensivo, tá? Bernard, Dudu e Hulk. Tá fraco, né? O ataque dos caras. Bernard, Dudu e Hulk. Rapaz, eu até brinquei com o seu Miguel na live, até brinquei. Deus nos proteja, viu, meus amigos? Até brinquei, né? Jogadores saindo e chegando, tá, galera? Luceiro cobiçado, tá? Com a provável queda, né? Difícil o Fortaleza reverter isso para a Série B. Muitos jogadores nossos já estão cobiçados. Os gringos despertando interesse de times de fora. A gente espera que o Fortaleza faça um bom caixa, venda bem, porque foram caros, tá? Para que equilibre as finanças e mesmo assim faça um bom time para a Série B em caso de queda. Em caso de ficar na Série A, eu também queria uma boa reformulação. Eu acho que esse elenco já deu o que tinha que dar. Não vou mentir para vocês. Tá, meus amigos? Então, olha, Luceiro cobiçado. Times do futebol chileno estão interessados em Luceiro, diz jornalista. César Luiz Melo diz: os 3 maiores clubes do futebol chileno, Colo-Colo, Universidade do Chile e Universidade Católica, manifestaram interesse na situação do atacante argentino Martim Luceiro, atualmente no Fortaleza. Tá? Artilheiro do Leão na temporada, o argentino vive um momento difícil e tem começado no banco de reservas nessa reta final. César Luiz Melo, né, galera, que o que ele fala é muito respeitado, tá? O que ele fala é muito respeitado. Eu só acho estranho o Colo-Colo, tá? A Universidade do Chile e a Universidade Católica querer o Luceiro, eu até entendo, porque levaram muitos gols dele quando ele jogava pelo Colo-Colo. Mas o Colo-Colo, depois que foi traído, depois que foi toda a briga, o Luceiro veio pra cá, eliminou eles da Libertadores. Cara, eu acho, vou mentir pra vocês não, tá? Eu acho loucura essa do Colo-Colo. Mas que se for vender, venda bem vendido. É lógico que Luceiro está muito mal, mas não adianta a gente achar que Luceiro é esse bagre que está aqui hoje. Luceiro, alguns anos atrás, sempre entregou mais de 30, 40 gols, participação em gols durante o ano, 20 e tantos gols, tantas assistências. Então, Luceiro é um jogador bem visto em toda a América do Sul e infelizmente está num momento terrível. Não sabemos o que passa com esse jogador que fazia tantos gols e do nada se acabou, meus amigos, tá? Olha, Pierre deve ser comprado, tá, galera, pelo Fortaleza. Eu tinha trazido a informação, inclusive hoje de manhã, já gente falando sobre que o Ceará tinha interesse nele, e eu dizia, essa história de 6 milhões é fake, e o Fortaleza tem prioridade na compra, está em contrato, Fortaleza deve comprar independente da sua divisão. Vamos ver aqui o que Lucas Mota falou.
Gente, uma ótima notícia para o Fortaleza. O volante Pierre será comprado pelo tricolor do PC. Informação exclusivaça da coluna do Fernando Graziani. É isso mesmo, Pierre será comprado pelo Fortaleza. Só para explicar essa negociação. O Pierre chegou ao Fortaleza vindo de empréstimo quando ele estava jogando no Volta Redonda. Mas ele é jogador da Tombense. Os direitos econômicos do jogador pertencem ao clube mineiro. No contrato de empréstimo já havia uma cláusula de opção de compra que o Fortaleza vai exercer. Ou seja, independentemente de qual divisão o Fortaleza jogar em 2026, seja na Série A se permanecer ou na Série B se for rebaixado, o Fortaleza vai comprar o Pierre. E o Pierre se mostrou um baita jogador com a camisa do Fortaleza. Lembrando, ele fez só 7 jogos com a camisa do Fortaleza. E o Paiva, que teve uma passagem muito ruim, acho que uma das poucas coisas boas que o Paiva fez no Fortaleza foi a indicação do Pierre. O Pierre é um volante importante tanto para a marcação do Fortaleza, muita intensidade, é um cara que ao lado do Sacha protege o sistema defensivo e ajuda também na construção de jogo. Desde que ele passou a ser titular com o Palermo, 4 jogos seguidos, ele se mostrou um motorzinho do meio de campo. O Pierre, ora tá pela esquerda, ora por dentro, ora pela direita, orquestrando essa criação ofensiva do tricolor. Acho um baita jogador e sim, é uma ótima notícia pro Fortaleza. E você, torcedor, aprova a permanência do Pierre no PC? Deixa Tá aí, Lucas Mota, né? Trazendo essa notícia aí, que eu já havia falado, né, galera, antes. E acho uma boa notícia, sim, para o Fortaleza. É um jogador importante, deve ser o nosso motorzinho ali, tá? Independente de qual série a gente joga, se for na Série A, vai fazer um bom 2026 e se for na Série B, vai nos ajudar muito a trazer o Fortaleza de volta para a Série A. Fortaleza indo viajar, né? Marcelo Paes deu uma entrevista e foi um pouco distorcida por alguns torcedores. Vamos escutar a entrevista de Marcelo Paes. Todo mundo vendo que o time melhorou, que o time evoluiu. O Fortaleza, no atual campeonato, vive talvez o melhor momento. Essa palavra, o time evoluiu, caiu pro torcedor como se, tipo assim, opa, que história é essa? Estamos na vice-lanterna. É lógico que Marcelo Paes estava falando do futebol. Né? Por exemplo, nas últimas 4 partidas fizemos 6 pontos. Nessas mesmas 4 partidas no primeiro turno, a gente fez 0 pontos. 0. Então ele quis dizer isso, teve evolução. Se vai ser o bastante para livrar, não sabemos. Mas o torcedor que não disse que com o Palermo o time compete, tá louco. Porque contra o Paiva o time entrava, gente, ó. O time já entrava derrotado. Com o Paiva, se o Fortaleza começasse de 3-0, eu ainda tinha medo de perder. Então, com o Palermo, o time compete. Se os pontos vão ser bastantes para escapar, aí é outra história, né? Performance, até do torcedor compreender também que o time está se dedicando, está se doando, está se matando em campo. O resultado não vem ali o que a gente deseja por detalhe. Se a gente pegar esses últimos 4 jogos, onde fizemos 6 pontos, no primeiro turno, nesses mesmos 4 jogos, foram 0 pontos. Sim. 0 pontos e agora foram 6. Então mudou. Tá claro que mudou. Claro que precisamos de um pouco mais. Mas veja o time... Aí é o importante, né? Precisamos de um pouco mais, aí é o importante, né? Então, galera, o pessoal distorce um pouco as coisas, né? E a gente fica um pouco triste com isso, porque... Meu pai do céu, é tão simples, né? Entender a parada, né? É tão simples entender a parada, o pessoal meio que distorce. E assim, que a situação é muito difícil, que é quase impossível o Fortaleza ganhar 4 jogos em 6. Normalmente não seria. O problema não é os pontos, eu já vou falando. O problema não é o time. O problema é a forma anímica, é o ânimo deles, é a união deles, é confiar uns nos outros, tá entendendo? Para que possa jogar. Por exemplo, não pode o Breno Lopes não tocar uma bola daquela pro Barreiro. Então vamos para frente, né, galera? Eu peço a você que deixe o like. Essas são as novidades. Deus abençoe na Fortaleza. Quem sabe essa vitória louca aí traga a gente de volta pro campeonato. É tudo que eu espero. Né? Léo, tu acha que vai acontecer? Cara, muito difícil, tá? O Fortaleza vencer o Galo lá dentro. Mas eu tenho que torcer. Vou sentar aqui no sofá, vou torcer, sem peso na consciência, sem criar muita expectativa. Se acontecer, show demais. Se não acontecer, se preparar para a Série B. É isso que a gente tem que fazer. Deixe seu like, seu comentário, sua repada, tá? Se inscreva no canal, é muito importante para o engajamento desse vídeo. Esse vídeo que tem patrocínio de Sol e Brisa Moda Praia. Todos vocês conhecem Sol e Brisa Moda Praia, né, galera? Tá precisando comprar biquíni, entrada de banho, sunga, blusa de proteção,
O que for preciso para você ir pra praia, passar um final de semana show, é na Sol e Brisa Moda Praia. Olhem que peças maravilhosas. Léo, não tô precisando comprar nada disso. Siga aí o Sol e Brisa Moda Praia, já ajuda muito aqui o nosso parceiro Roger. Fortaleza, ajuda Fortaleza, é assim que deve ser. Valeu, galera. Deixe seu like, seu comentário. Valeu, tamo junto. Fui! Fala, galerinha! Passando aqui para falar para vocês, ó, da Leão1918.com.br. É o melhor lugar para você comprar suas blusas, material de jogo, enxovais, do basquete, do futsal. Leão 1918 é a melhor alternativa, tá, galera? Olhe, ajude quem ajuda o nosso Leão a ser grande. Ajude comprando na Leão 1918. Valeu!